FABcast, o podcast da Rádio Força Aérea. Olá, eu sou a Tenente Letícia e começa mais um FABcast da Força Aérea Brasileira. Nessa edição, convidamos a capitã Gessiane, que nesse mês de março de 2024 conquistou um feito inédito. Ela se tornou a primeira piloto, a primeira brasileira a pilotar essa aeronave, o KC-390 Millennium. E nós viemos até a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, sede do Esquadrão Gordo, em que pertence a capitão, para um bate-papo. E essa conversa não vai ser aqui de fora não, ela vai ser lá de dentro da aeronave. Vamos lá? Capitão, aproveitando aqui no compartimento de cargas dessa aeronave, conta pra gente como iniciou sua trajetória aqui na Força. Então, eu entrei na AFA em 2012, fiquei os 4 anos lá, me formando em 2015. Na academia eu pilotei as aeronaves de praxe de instrução, T-25 e T-27, e também o TZ-23 planador. Na sequência, fui para Natal, para o Esquadrão Rumba, lá eu pilotei o C-95 Bandeirante. Depois de lá, eu fui para o primeiro esquadrão de transporte aéreo, que é o Esquadrão Tracajá, em Belém do Pará. Fiquei lá por 3 anos, pilotando a aeronave C-98 Gran Caravan. Depois eu fui para o primeiro do 15, Esquadrão 11, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade de Natal. Pilotei a aeronave tanto o C-98 Gran Caravan quanto o C-105 Amazonas. Fiquei lá 1 ano e depois de Campo Grande eu vim para o Rio de Janeiro em 2021, para o Esquadrão Gordo. Voei a aeronave C-130 Hércules e esse ano eu estou tendo a oportunidade de pilotar a aeronave KC-390 Millennium. Legal. E a nossa conversa vai continuar agora lá da cabine. Vamos lá? Capitão, agora aqui da cabine do KC-390, gostaria de perguntar para a senhora, como a senhora se sente nessa posição, neste momento, sendo a primeira mulher piloto do KC-390? Realmente é uma oportunidade muito grande para mim estar pilotando essa aeronave, que é produzida no Brasil pela própria Embraer. Então é uma oportunidade, mas também uma grande responsabilidade, porque eu entendo que... Porque para mim, em algum momento também, quando eu estava querendo entrar na AFA, eu via as mulheres dentro da academia recebendo cachecol, então eu me espelhava muito nelas. Eu pensava que se elas estão ali, se elas conseguiram, eu também conseguiria. Então eu sinto que eu nessa posição e pilotando essa aeronave de grande visibilidade, tanto para o Brasil quanto para o mundo, é uma responsabilidade para as meninas que querem entrar na Força Aérea, para as meninas que talvez estejam na Força Aérea. Então, é muito orgulho para mim. A senhora pilotava o C-130 Hércules, que segue para sua fase de desativação na FAB, espaço que será ocupado por essa aeronave aqui. Como foi voar o C-130? Como foram as missões? A senhora pode contar para a gente uma missão representativa? Eu vim pro Rio de Janeiro sem saber exatamente em qual esquadrão que eu ia servir. Eu fiquei muito feliz de ter ido para o Esquadrão Gordo, porque o C-130 é uma aeronave que eu sempre admirei muito, toda a minha carreira militar. Então, sempre quando a gente estava de serviço, a gente via a aeronave chegando, aqueles 4 motores. Então, é uma aeronave que ela chega já causando, né? Não só pelo barulho, mas por conta do tamanho também. Então, era sempre uma aeronave que eu admirei, assim. E ter tido a oportunidade de ter vindo aqui para o Rio, para o Esquadrão Gordo e pilotar essa aeronave, justamente nesse período de desativação, a minha turma de formação do 130 foi a última turma. Então, eu... extremamente grata por ter tido essa oportunidade, porque é uma aeronave consagrada mundialmente. E tive a oportunidade de fazer várias missões. Posso citar 2 delas que mais me marcaram, que foi quando eu levei os cadetes da AFA para Cachimbo para fazer a sobrevivência na selva. E eu lembro que na época que eu era cadete também do 3º ano, foi essa aeronave que me levou para a sobrevivência. Eu lembro que naquela época, naquele momento, eu entrei na aeronave, achei ela grande, e, assim, realmente algo incrível. E alguns anos depois, eu estar fazendo essa mesma missão. Então, eu fiquei bem feliz, bem contente. E a outra missão, que na verdade foi um treinamento de combate a incêndio em voo, que eu fiz em Campo Grande, inclusive, na minha cidade natal. Que é uma personalidade da aeronave que eu queria muito,
que eu já tinha a parte de SAR, de busca e salvamento, reabastecimento em voo para aeronaves de caça, reabastecimento para aeronaves com helicópteros. E essa do combate a incêndio de voo é uma missão que eu realmente estava querendo muito conseguir. E graças a Deus, em Campo Grande, eu consegui me formar. Então hoje eu sou piloto de combate a incêndio de voo. Capitão, como foi essa elevação operacional do C-130 para o 390? Como eu já estava no Esquadrão Gordo desde 2021 e a gente recebeu as aeronaves KC-390 em 2022, é como se fosse uma progressão natural para minha antiguidade. Porque era justamente na janela da minha turma que eles abriram vagas para pilotos do 390. Então, dessa forma, graças a Deus, eu fui uma das escolhidas para continuar tanto no esquadrão e para progredir operacionalmente para o KC-390. E a senhora precisou fazer alguns cursos, algumas adaptações? Como foi? Sim, ano passado eu fiz o Ground School, que a gente fala, do KC-390 em outubro. E logo na sequência, esse ano, agora em fevereiro, eu fiz o simulador em São José dos Campos, da Embraer, para ter uma base boa para fazer os voos locais. Então, logo depois do simulador, eu fiz voos locais, tanto um diurno quanto voo noturno. E agora eu já estou pronta para fazer as missões em rota de transporte aerologístico. A senhora agora passa a voar o maior e melhor avião de carga da Força Aérea Brasileira. De forma bem operacional, como vai ser a sua atuação? Então, inicialmente, eu vou fazer missões de transporte aerologístico, fazer horas de voo, fazer as missões pelo país, transportando carga, transportando pessoas, para poder massificar realmente tudo que eu aprendi no simulador. E cada missão tem suas características, então cada hora de voo você aprende uma coisa, você relaciona uma coisa, você entende como a aeronave se comporta, então é mais para realmente ganhar essa casca na parte básica da aeronave, como um todo na parte de pilotagem, na parte de fazer procedimentos, na parte de pousar em pistas diferentes. E após eu terminar essa formação de aluna, eu entro na parte mais operacional do Esquadrão Gordo, que a gente faz diversas missões, busca e salvamento, reabastecimento em voo, que eu já fazia com o C-130, mas tem uma adaptação para o 390. E quem sabe um dia eu consiga ter a oportunidade de fazer a missão Antártica, que é o que eu desejo fazer. Capitão, tudo isso fazia parte do seu sonho? Na verdade, eu não imaginava que eu ia conseguir chegar onde eu cheguei. Realmente, eu entrei na AFA pensando um passo de cada vez, porque se às vezes você pensa no todo, pensa lá no final, você às vezes pode ficar com medo ou pode achar que você não consegue. Então, eu acho que pensando um passo de cada vez, você tem noção do que você vai lidar ali inicialmente. E conforme as coisas vão acontecendo, vão aparecendo as experiências que você tem que lidar e as dificuldades que elas existem e os desafios, principalmente os desafios, você consegue lidar de uma forma um pouco mais sem se desesperar tanto, então com um pouco mais de calma, tranquilidade e vencendo um desafio por vez. Então, ao longo da minha trajetória toda, eu tive muito apoio da minha família, muito apoio do meu irmão, que também é da Força Armada, ele é do Exército Brasileiro, precursor paraquedista. E quem sabe um dia a gente também possa ter a oportunidade de estar numa missão juntas e eu lançando ele como paraquedista. Então, eu sempre tive muito apoio da minha família e principalmente eu acho que você tem que acreditar em si mesmo. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você acredita que você pode, você já está no meio do caminho, que é do Theodore Roosevelt. Então, realmente, ela faz com que você, primeiro, tenha consciência de que você pode fazer e as coisas acabam se organizando para que aconteça, claro, com muito esforço, com muita dedicação. Capitão, para encerrar então, qual é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres futuras, junto daquela máxima de que podemos ser e nos tornar o que os nossos sonhos permitirem? Então, eu acredito que, primeiramente, você tem que saber qual é o teu sonho. Então, porque às vezes a gente acha que é isso, acha que é aquilo, ou acha que a nossa família quer que a gente seja. Então, primeiro, você tem que saber qual é o teu sonho. E você tem que ter certeza dele. E depois disso, você começa a pensar quais são os impasses e o caminho que você tem que percorrer para atingi-lo. Você está disposta a fazer isso? Então, a primeira coisa é isso. E
tendo isso já claro, tendo essa clareza, você consegue ter uma responsabilidade maior do que você vai precisar fazer nesse caminho, do que você vai precisar abrir mão para conseguir, do que você vai ter que enfrentar dentro de si mesma e sempre te puxar para um limite maior, sempre encontrando o teu limite e superando ele. Então, obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco a sua experiência e tenha inéditos bons voos aqui na Força Aérea. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nessa edição do FABcast da Força Aérea Brasileira. E para nos acompanhar, siga as nossas redes sociais. Até a próxima. FABcast, o podcast da Rádio Força Aérea.